Mas hoje eu queria trazer também uma mensagem de uma certa maneira que tanto para mim como para a igreja, eu vou explicar como também é para mim, como para a igreja, faz parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós queremos ser fortes e corajosos e não passar por isso, que se chama arrependimento. Parece que nós vamos fazer uma pregação para jovens na palavra, mas não, o arrependimento tem que vir sempre na nossa vida, a cada dia no passo cristão. Nós temos que ter a coragem e a sabedoria de chegar ao pé de Deus e nos arrependermos dos nossos atos para que a nossa vida, ou para que os nossos sonhos, ou para que a vontade de Deus seja feita de uma forma clara e que no nosso coração não possam criar pedras que nos afastem de Deus. E vocês vão entender isso de uma forma muito simples quando nós formos avançando na pregação. Eu peço a Deus que seja rápido, porque eu não quero vos estar aqui a amassar e nem a fazer apontamentos a ninguém, porque eu sou o primeiro a precisar. E eu achei muito interessante porque no início desta semana, não que eu esteja a fazer alguma coisa de errado, ou que eu julgo que esteja a fazer alguma coisa de errado, mas o peso de nós convivermos neste mundo, com as ideologias que o mundo nos traz, que nos coloca na porta de casa, no trabalho, seja em que situação for, a gente chega num ponto em que pensa, eu vou desistir de tudo. Porque acaba por ser mais fácil de nós convivermos, não no pecado, mas chega mais fácil convivermos numa ideologia que é, se eu ficar no meu canto quietinho, então a tempestade passa e não preciso fazer mais nada. Só que na mesma altura, estamos a falar segunda, terça-feira, eu também senti que eu tenho que ser forte. Eu senti que eu tenho que ter a minha plena consciência presa em Deus. E eu tenho que orar mais. E eu tenho que me arrepender daquilo que os meus olhos veem, para eu não cair nas tentações de querer desistir. E hoje no culto, Deus me dá uma mensagem transformadora. O pastor Dantas, sem saber de nada, o que é que ele falou? Há muitos que querem desistir. Então eu começo a entender que da maneira como nós queremos fazer as coisas, às vezes pode ser errada. Ou não sendo errada, precisa que a gente coloque a nossa ideia, a nossa maneira de viver de acordo com Deus. Porque a gente às vezes deseja coisas e coloca coisas para Deus, mas nós precisamos de as receber e estar de bem com Ele. Ah, mas de bem de que aspecto? Estás a fazer alguma coisa errada? Eu ainda não estou... Vamos falar do pecado, mas ainda não estou a falar nisso. Eu estou a falar de nós estarmos limpos na presença de Deus. Como estar limpo na presença de Deus? Orar mais. Ler mais a palavra e mastigar a palavra. Ler a palavra talvez até em 2 ou 3 versões diferentes para saber o que é que está escrito. E acreditem que muitas vezes Deus me tem transformado através de uma passagem lida de várias formas diferentes. E nossa consciência, a nossa mente e a nossa inteligência entender o que Deus está a querer falar connosco. Jejuar. Coisas que às vezes nós achamos simples e que muitas vezes a vida nos fazem passar um pouquinho por cima, porque realmente não há tempo para tudo. Não há tempo porque nós não queremos colocar isso no tempo. Mas existe tempo e existem condições. E a gente pode até não dormir, mas a vontade de Deus tem que ser feita na nossa vida. E para isso acontecer, constantemente nós temos que nos arrepender dos nossos atos. Atos que são errados. Atos que muitas vezes não acontecem, e nós acabamos por desistir deles porque nós não estamos centrados na vontade de Deus. Nós estamos a querer ir, olhar para ali, mas Deus está a dizer, calma, antes de chegar ali, tu precisas de passar por aqui. Porque na mesma altura em que eu pensei, vou querer abandonar tudo, ou deixar tudo de lado por um tempo, ou pensar em organizar a minha vida de maneira diferente, ele também falou, atenção, que o deixar tudo inclui os teus sonhos comigo. Atenção que tu tens que ter mais força. Tens de ter mais coragem. E tu tens que fazer com que a tua raiz busque a água para tu poderes dar fruto. Eu não sei como, mas eu sei que eu disse para o Senhor, então eu vou buscar mais. Nunca é fácil. Eu sempre ouvi dizer que fácil é comer banana. Porque a banana já vem maciezinha, então isso é fácil comer. Não precisa nem mastigar. Tudo na nossa vida é difícil. Tudo. Mas a vida difícil é para os guerreiros. Vocês já repararam aquelas guerras no antigamente? Agora é tudo com bombas. Quando era de espada com espada, soco com soco. Vinha uma nação contra a outra
Eram duas nações, mas quando se encontravam no meio, eles não davam todos ao molho uns a porrada uns com os outros. Havia uma luta pessoal, um com um, em que normalmente um morria e o outro vencia e seguia para a próxima batalha. A nossa vida é assim. Nós somos cristãos e temos uma luta e temos um reino para defender, mas a nossa luta também é individual. A minha luta tu não podes lutar, porque sou eu que estou a lutar. A tua luta és tu que estás a lutar, não sou eu que vou lutar a tua luta. Eu posso te ajudar. Eu posso dar força, incentivar, mas a luta é pessoal. Ninguém pode carregar um lutador às costas e ganhar uma batalha. A batalha é do reino, mas também é pessoal. E nós temos que lutá-la. Se não lutarmos, nós vamos desistir. Nós vamos fazer aquilo que Deus falou com o pastor Dantas para não fazermos. Nós vamos desistir. Eles não podiam desistir, porque o campo de batalha era vida ou morte. Mas muitas vezes nós, no nosso campo de batalha, nós não aparecemos, desistimos. Então não podemos desistir. Então, para iniciarmos, eu queria ir a Salmos 1. Porque Salmos 1 tem coisas fantásticas. Apesar de a leitura nos parecer de encorajamento, também traz-nos definições importantes para o nosso agir do dia a dia. E Salmos 1 começa assim. Já abriram todos? Amém? É um salmo muito gostoso de ler, que nos enche também de coragem, mas tem pormenores que são importantes, nós temos consciência deles. Diz assim, Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a uma corrente de águas que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim. Não são mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A primeira coisa que eu vos quero chamar é que existem dois tipos de pessoas. Uma somos nós todos que aqui estamos, aqueles que creem em Deus, aqueles que têm a força, e outra é os ímpios. Então há dois caminhos distintos, e não há hipótese de nós escolhermos. Eu não sou muito a favor do que nós podemos escolher. Nós não podemos, o pastor Ismael falou isso a semana passada. Deus não aponta o inferno e aponta o céu. Não, Deus é o caminho, é o único caminho. Nós é que temos que entrar nesse caminho, mas o não entrar no caminho já vai dar morte. Não é escolha, já é condenação. Porque eu não escolhi ser pecador. Eu já nasci pecador, com um destino para a morte. Eu não escolhi. Eu quando nasci já estava destinado à morte eterna. Não pensem que é escolha nesse sentido. Em todas as outras pode ser, mas nisto não é escolha. Nós já estamos condenados à morte. Ou estávamos, peço desculpa pelo verbo, estávamos condenados à morte. A vinda de Cristo é que me colocou num caminho para Deus, para a vida eterna. Não é escolha, é entrar no caminho certo. Então nós vimos que aqui há muita gente que está no caminho certo e que Deus dá um conselho para eles, mas há muita gente que está no caminho errado, ou que sempre esteve no caminho errado, e nós temos que ser para eles a luz do caminho certo. Eu não posso pôr na minha consciência que eu vou escolher desistir. Eu não posso colocar a minha vida, não dá para fazer isso porque eu sou engenheiro, doutor, médico, carpinteiro, sei lá. Eu tenho que ter noção que assim que eu entro na vida eu tenho que ser luz para os que são ímpios, perdidos. Eles não têm culpa, porque eu também já lá estive. Então esse caminho que nós já entramos, Deus fala de outras coisas muito importantes nesta mesma passagem. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Está em Salmos, aquele salmo maravilhoso que é logo o primeiro. Nós temos que ter consciência que a nossa vida não pode andar na vontade daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Porque para eles é loucura o que nós somos. Para eles é maluquice seguir a Cristo. Porque eles não conhecem e não veem o caminho. Então nós temos que ouvir, suportar, se possível, apontar o caminho para eles, ser luz para eles e deixar que Deus faça o resto. Mas muitas vezes é difícil porque nós vivemos
muito agregados a eles, muito próximos deles, e quando 2 ou 3 se aproximam de nós e contam uma história diferente, nós pensamos, e será que eu estou certo ou será que eu estou errado? E Deus chama logo aqui a atenção. Não se detenham no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É que além de nos levar para o pecado, que a gente também já vai falar nele, nos desvia do nosso caminho. E só há um caminho, não é verdade? Só há um caminho. Mas na segunda parte, é a parte mais doce, em que ele diz que antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. É a parte mais importante para nós. Por mais pregações que existam, pastores que existam, por pessoas consagradas que existam, por mais que Deus te fale no ouvido, a única forma de nós mantivermos a nossa convicção certa e no caminho certo é a palavra. Nós precisamos de congregar, precisamos uns dos outros, precisamos, mas precisamos muito mais da palavra. Lida de várias formas, de várias horas, a vários momentos, para que a palavra te fale no teu coração, no teu ser, na tua consciência, na tua inteligência. Ela tem que nos falar. E é o único livro que eu canso-me de ler passagens repetitivamente e falam-me sempre coisas de maneira diferente. Não é uma história em que tu começas a ler e já leste o livro 10 vezes e já sabes o que é que vai acontecer. Porque a história não muda. A história que está aqui contada vai mudando consoante nós vamos avançando. As primeiras vezes que eu li certas passagens me disseram coisas simples. Outras já me dizem coisas mais duras, mais difíceis e com muito mais expectativa, e vai criando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E isso só acontece se nós lermos. Nós não vamos estar a sonhar e a palavra vai vir revelada na nossa cabeça. Pode acontecer por vontade de Deus? Pode. Mas não vai acontecer a todos. E não vai acontecer em todo lado. É necessário que a gente se levante e que leia e diga: Senhor, abre os meus olhos para eu ver o que está escrito na tua palavra. Dá-me entendimento para eu saber o que é que lá está escrito. Porque quando eu ouvi alguém falar que Deus ama os pobres, no sentido que pobre era aquele que estava derrotado, não foi isso que eu entendi da palavra. Por mais que eu leia. Entre outras coisas que são necessárias a gente buscarmos e entendermos. E muitas vezes o primeiro entendimento não é ainda o correto. Precisas mastigar. Quando se fala em mastigar a palavra, é buscar uma Bíblia em que tenha outras passagens ligadas àquela para tu poderes ter entendimento, estudo. Não precisamos ser engenheiros nem doutores. Nós precisamos ter força para não sair da palavra. É o mais importante de tudo. É a palavra. E quem faz isso será como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto na estação própria. Hoje, o nosso tema, este ano, são frutos. Eu acredito que muitos de nós, eu inclusive, nós queremos mais frutos, ou muitos frutos. Mas às vezes a nossa árvore, porque Deus, nós vamos ver isso também, nos compara com uma árvore. Há cerca de 146 passagens de árvores na Bíblia e muitas delas comparam o homem com a árvore. Porque realmente nós precisamos de muita coisa que a árvore precisa. Nós precisamos da alimentação, nós precisamos da água e nós temos que dar fruto. Porque a palavra também diz que a árvore que não dá fruto tem que ser cortada. E nessa comparação ela diz que precisa de estar junto a correntes, a nossa raiz, e aí é que a dureza do nosso dia a dia tem que perfurar a terra até encontrar água para ser nutrida. Toda a árvore que não tem folhas não está nutrida, não tem água. Ela pode ser forte, ela pode ser uma árvore muito grande, mas essa árvore falta-lhe água. E a sua força tem que fazer com que a raiz perfure as dificuldades do dia a dia de hoje até encontrar água. Porque senão ficará sempre uma árvore franzina, ou sem folhas, ou sem frutos. Não adianta pedir a Deus fruto, não adianta. Porque vocês acham que eu não venho a pedir há muito tempo? Não adianta. Adianta sim nós irmos perfurando as nossas dificuldades até encontrar a água, beber da água que está aqui e depois então ter aquela folha forte, verde, que não murcha e dá fruto. E nós temos que ser isso, nós temos que nos esforçar. Mas eu não sou pastor, não sou líder. És cristão?
É para todo cristão. Aqui não fala se é para líder, para pastor. Fala para todos temos que ter isso como meta. Porque depois todas as coisas são-nos acrescentadas. Não todas as que nós queremos, mas aquelas que nos fazem falta para atingir o objetivo. Não se deixe enganar de todas as coisas que eu quero. Se fosse assim, eu acho que estava melhor, se calhar, que um desses, como é que se chamam, esses homens lá do petróleo. Porque os nossos sonhos não param. A gente começa um shake, isso mesmo. Começa a querer um carro, depois o carro já tem que ser assim, assado, cozido, já não serve um carro, já queremos que seja um comboio. Então a nossa mente voa. Então o que é que nos controla? A palavra. Todas as coisas te serão acrescentadas para tu cumprir com a palavra mediante o sonho que Deus te deu. Às vezes não é nada. Vem comigo, se eu for uma pessoa que não queira fazer a vontade total de Deus, que seja só vir no culto, ficar aqui no culto, eu preciso do quê de Deus? Nada. Eu só preciso estar perto de uma igreja. Mas a dificuldade, por exemplo, como nós oramos no início, a pessoa se deslocar para um outro país, conhecido ou não, cheio de dificuldade, nós aí precisamos de proteção. Nós precisamos de mantimento, casa, precisamos de dinheiro. Hoje em dia não se faz nada sem dinheiro, ou pouco se faz sem dinheiro. Nós precisamos de todas essas coisas. Mas nós temos de estar disponíveis, pelo menos no caso deles, para ir. Entendem? A palavra. E depois a seguir, parte final, ele diz aqui mesmo, e cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará, o fim do 3. Os ímpios já não são assim, mas como palha que o vento vai, espalha para um lado e para o outro. Não é para nós zombarmos deles, é para nós apontarmos para eles, sermos luz. Vocês sabem que o avião, quando levanta, alguém na cabine liga as luzes para ele saber qual é que é o caminho a seguir. Nós temos que ser essa luz. Nós temos que apontar o caminho. Nós não temos que ser a pessoa que vai fazer a vida da outra pessoa transbordar ou ser salva. Mas nós temos que apontar, nós temos que ser uma luz que mostra o caminho. E a pessoa tem que entrar nesse caminho, não porque eu quero, porque se assim fosse toda a minha família já estava salva. Não é fácil. Mas porque eu peço a Deus, porque eu busco a Deus, porque eu coloco a minha vontade na presença de Deus, falando como cristãos, esquecendo o nosso trabalho, porque nós podemos nos isolar para Deus, no nosso quarto, falar com Ele, para que a pessoa possa, pelo menos, ver o caminho. E depois, então, aí, o que Jesus fez comigo, que é transformação, vai fazer com aqueles que eram, como eu, ímpios. Ímpios no sentido de já estarem condenados, já não ter escolha, já estão mortos. Entendem? E Apocalipse, Jesus diz, tens a fama do que vives, mas estás morto. Isso foi para nós antes, e é para hoje, para os ímpios. Eles podem parecer que vivem com tudo, no meio de tudo, com tudo ao seu dispor, mas a palavra diz que têm fama do que vivem, mas são mortos. E nós temos que, através da palavra, despir o pecado neles e revestir, como Paulo diz, de Cristo, que é vida. Quando eu era mais novo, há duas histórias aqui que eu tenho que as trazer para vocês entenderem onde eu quero chegar. E isso ainda se passou, nunca falei muito bem disso, mas ainda se passou no Brasil, quando eu ainda era muito criancinha. E eu e o meu irmão tínhamos uma espingarda que fazia e acendia uma luzinha na frente. Era daqueles presentes que nós gostávamos de brincar. E como talvez a muitos aqui aconteceu, comigo também aconteceu. Havia um homem do saco, que quando os meus pais queriam, isso mesmo. Obrigado, já cheio de calor. E havia um homem do saco que, coitado, o homem não era mau, nem carregava criancinhas, como diziam. O homem do saco, se não portares bem, vai-te levar. Não era isso que acontecia. Ele era, coitado, pobre. Ele tinha a pele suja, grossa, andava com saco, chinelo, os pés eram feios. E eu e meu irmão, com a espingarda, o que é que fomos fazer? Fomos acabar com a vida do homem do saco. Nós pegamos, a casa onde eu vivia tinha um corredor, 2 saídas, a rua dava a volta, e a gente vinha para essa rua, via, corríamos para a outra e ficávamos à espera com a espingarda, e quando ele aparecia, disparávamos e fugíamos, porque nós tínhamos um medo do homem. Só que o homem brincou melhor connosco. O que é que ele fez? Ele fez que passou e parou atrás do muro. Quando a gente voltou lá para confirmar, meu Deus, que susto que nós apanhamos. Eu acho que perdemos até uma das espingardas e ele deve ter ficado com ela. Eu sei que aconteceu qualquer coisa ali, que a gente fugiu para dentro de casa com um medo terrível, porque o homem não tinha morrido, a gente saltou um por cima do outro. E hoje, eu olho para a igreja e eu vejo que existe um monstro dentro da igreja. Nesse bom sentido.
não tem boca, não tem braços, não tem pernas. E esse monstro muitas vezes nos leva a trazer frutos chamados frutos para pecado. Porque nós não conseguimos, na presença desse monstro, que a gente já vai falar melhor também dele, nos libertar. E nós vivemos constantemente com medo. E uma coisa vos digo, e tenho toda a certeza, o tempo passa. O tempo é curto e passa. E nós temos que o vencer. E esse monstro muitas vezes chama-se pecado. Ah, mas eu fiz um erro, menti, pequei, eu não posso me aproximar de Deus. Deixa-me dizer uma coisa. O pecado só aparece o fruto do pecado porque tu estás afastado de Deus. Às vezes há situações que nos metem longe de Deus e a gente fica perdido e quer desistir de tudo e não sabe para onde anda. Mas, para nós darmos o fruto do pecado, eu vou ser mais específico. Para eu mentir, eu já tenho que estar afastado de Deus. Eu já tenho que estar afastado de Deus. Eu quero com isso dizer que nós não podemos colocar a culpa, Senhor, se não fosse aquele pecado. Temos de dizer, Senhor, porque eu estive afastado de Ti. Eu menti. Nós temos que enfrentar esse monstro de frente. Nós temos que o eliminar da nossa vida. Nós temos que ser justos e claros com Deus. Nós cristãos. Para ser mais claro então, para vocês entenderem, eu não posso chegar ao pé do Senhor e dizer, Senhor, porque eu menti, eu comecei a ver a minha vida toda a desmoronar. Ao contrário, eu deixei que a minha vida desmoronasse porque eu estava afastado de Ti e por causa disso, eu menti. Nós temos que enfrentar esse problema e temos que nos arrepender. Porque mais vale passar vergonha no arrependimento do que estar convencido que o Senhor nos conhece e não conhece. Mas também te digo que muitas coisas nós achamos que é pecado, mas são situações que aparecem no nosso busca de água, em que nos querem cortar a raiz. Porque esse monstro que não tem braços, não tem pernas, não tem boca, não morde, não faz mal nenhum, ele vai cortar as nossas raízes, para que nós não possamos chegar à água. Não tens tempo, tens um trabalho exigente, tens família, desiste um pouco dessas condições. Olha, tu agora, se queres ser um bom dizimista, trabalha mais. E esse monstro vai-nos colocando coisas na cabeça que ele não faz mal nenhum, mas ele nos faz ficar adormecidos. Ele nos faz ficar perdidos e zombos e dizer assim, amanhã eu faço. No dia em que a tua consciência disser amanhã eu faço, faz logo. Porque é a altura certa para tu fazeres. E nós temos que impedir que isso nos aconteça. Vem comigo até Jeremias 17. Vamos aqui apanhar um pouquinho da Bíblia que nós temos que... Jeremias 17. Uma das coisas para nós ficarmos próximos de Deus e para nós termos capacidade de lermos a Bíblia, uma das coisas que nós precisamos constantemente lembrar a nossa consciência é a confiança em Deus. A confiança é algo que muitas vezes nós eu confio, mas a nossa confiança nunca é total. A nossa confiança tem que ser trabalhada hora após hora. Nós tivemos na igreja há uns tempos atrás um grupo de teatro e num dos ensinos que essa pessoa apanhou foi muito interessante porque eles diziam que para fazer teatro eles tinham que confiar nos outros, não podiam fazer o teatro, decorar a palavra e não podiam, ao mesmo tempo que executavam a cena do teatro, pensar que a outra pessoa não estava lá. Então eles tinham que se deixar cair e duas pessoas tinham que o segurar. Era um dos testes. Pode parecer ridículo, mas eu vi que não era fácil a pessoa se jogar para trás e confiar que alguém o ia segurar porque ia se estatelar no chão. E isto, se é feito com homens, nós temos que fazer essa confiança com Deus, de tal modo em que a nossa confiança em Deus, nós tenhamos a plena consciência que as coisas vão acontecer. Nós temos que, passo a passo, ganhar confiança com Deus. É fácil dizer eu confio em Deus. Mas não é tão fácil demonstrar a Deus que nós confiamos nele. Em Jeremias 17, a partir do 5, o Senhor diz assim:
Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e cujo coração se aparta do Senhor. Ele será como um arbusto nos ermos. Não verá a prosperidade quando ela vier. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor. Suas folhas serão sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, se eu quero dar fruto, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu tenho que aprender a confiar nele. Eu tenho que ser testado ponto a ponto, porque quando nós queremos confiar em Deus, nós temos que colocar essa nossa confiança em teste, e depois dela ser aprovada, eu tenho que ter a plena consciência que as minhas folhas vão ser verdes e que o meu fruto vai ser apetecível. É que nós às vezes, Senhor, faça-me dar fruto. Não confiamos, não lemos a palavra, não temos... Deus não é injusto. Se há uma coisa que, graças a Deus, não é injusto. Ele não pode nos dar algo em que nós não tenhamos condições de receber. Porque é necessário confiar, é necessário conhecer a palavra e é necessário dar fruto. Mas para darmos fruto, nós temos que estar completamente no caminho certo, com a nossa consciência. A gente já vai ver isso também no Novo Testamento, pleno de quem é Deus. Eu confio no Senhor. Mas no primeiro problema que às vezes a vida nos traz, nós já colocamos tudo em causa. Nós não conseguimos nem chorar na presença de Deus às vezes. Nós não conseguimos nem derramar lágrimas. Sabem porquê que a gente não consegue derramar uma lágrima na presença de Deus? Porque verdadeiramente nós não o conhecemos, nem confiamos nele. Porque quando nós choramos, mostra a nossa fraqueza. Nós não somos capazes de chorar perante o nosso chefe, porque perante o nosso chefe nós somos fortes. Nós choramos por dentro, mas por fora não choramos. Nós não choramos em casa porque nós queremos ser fortes. Nós não choramos na frente de pessoas em que nós sabemos que ela não vai resolver o nosso problema e ainda nos vai zombar. Mas quando nós não choramos na presença de Deus, é sinal que nós também não confiamos e que também não queremos nele. É um dos sinais em que nós precisamos de baixar a guarda. Não é fácil, e Deus sabe que não é fácil, mas quando nós criamos uma carapaça, e Deus conhece o nosso coração e vê, está todo arrebentado, mas não dá uma lágrima, não dá um desespero para dizer: Senhor, eu preciso da tua mão. Pedro saiu do barco todo convencido, deu 3 passos, mergulhou, pum, dentro d'água. Vocês acham que um pescador não sabe nadar? Era ridículo. Primeira coisa que ele fez, levantou a sua mão. Se um pescador não souber nadar, meu Deus, então, que pescador era aquele? O mar estava revolto e ele olhou e disse: está aqui o meu Salvador, Senhor, salva-me. Ele fez o quê? A primeira coisa que nós temos que fazer: arrependimento. Nós não choramos porque a gente não quer se arrepender, não confiamos, não lemos a palavra, mas viemos ao domingo numa expectativa quase de jogo. Senhor, será hoje que tu me vais escolher para melhorar a minha vida? Não é hoje, nem vai ser nunca. Ele está cansado de levar pessoas à tua vida a dizer: arrepende, busca, lê a minha palavra, confia em mim, pratica a confiança, deixa de cair nos braços, crê que eu verdadeiramente sou o caminho, a verdade e a vida. É assim que ele trabalha connosco, só que o tempo passa. O tempo passa muito rápido. Aquele que confia no Senhor será verdadeiramente como uma árvore plantada junto a um ribeiro. Em Marcos 2,11, não precisa abrir, vocês conhecem a passagem, vamos passar assim muito por alto. Aconteceu algo tremendo. 4 jovens levam um jovem doente, muito doente, não sei se era paralítico, eu penso que sim, na presença do Senhor. Havia algo que os judeus tinham, eles olhavam para Jesus Cristo, custava-lhes crer que fosse Deus, mas muitos deles olhando para eles é assim: ele pode não ser Deus, mas faz milagres. Nós às vezes somos assim como os judeus. Ele pode não ter muito poder, mas ele realmente cura. E levavam as pessoas à presença de Jesus Cristo na expectativa, não de ser salvo,
mas de ser curado. E era uma festa e todo mundo sabia, e aquilo avançava por todo lado. E quando Jesus vê aquele jovem colocado aos seus pés, ele entendeu que era necessário fazer uma cura. Aliás, toda a gente entendeu, não é? Se chegasse aqui uma pessoa paralítica, todos nós queríamos orar para que ele ficasse curado. Só que Jesus é tão sábio que ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Deu-lhe melhor que a cura. Deu-lhe mais que a cura. Deu-lhe a vida eterna. Mas a casa dele estava tão cheia, mas tão cheia, que ninguém entendeu isso. Quem pode perdoar a Deus não és tu e não sei o quê. Não sei se tu és Jesus, se não és Jesus. Olha como é que a gente pensa. Não confio em ti. Tu cá para mim estás a ser falso. Tens de ser condenado. Jesus ouviu os pensamentos deles e disse: o que é que será mais fácil? Perdoar ou curar? Para que vocês acreditem, então, levanta-te e anda, pega a tua cama e vai embora. Porque isso para mim, é fácil. É mexer na lama, mexer na terra. Agora, o espírito já estava cativo e foi libertado. E é isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos constantemente ter consciência sã que nós estamos escondidos nos lugares celestiais e que nada nos pode tirar de lá, a menos que o mundo hoje, a vida hoje, nos coloque lá. Como é que ela faz isso? Antigamente, há muitos anos atrás, os padres criaram os mosteiros, que hoje são sítios onde tu vais passear. Mas o mosteiro, deixa que te diga, tem muros muito altos, portas muito fortes, e a ideia deles não era criar, para os dias de hoje, um sítio de visita. Era não sair lá de dentro. Sabem porquê? Porque eles diziam assim: nós não podemos nos misturar com o mundo, porque o pecado está no mundo e nós não queremos nada com o pecado. Então a gente vai se fechar aqui no mosteiro, vamos criar uns muros bem altos para ninguém entrar, nem ninguém sair, e o mundo é o mundo e nós somos nós. Só que eles esqueceram de um pormenor: o pecado habita na carne. E a única forma deles não terem pecado era ter a corda no pescoço e se matar. Mas a partir do momento em que a pessoa tira a própria vida, já está no inferno. Portanto, eles não têm como, nós não temos como eliminar o pecado. Nós temos que o vencer com Cristo. Não precisamos criar muros, barreiras, não precisamos fazer como os antigos, em que criavam paredes pequenas, sítios pequenos e altos, e enfiavam-se lá dentro e diziam: estou salvo, agora não saio daqui, não saio daqui, não saio daqui. Mas a própria carne criava-se em pecado. Quanto mais nós lutarmos contra a carne, deixa que te diga, isto acontece no boxe. Quanto mais o homem evolui o músculo, mais a carne fica forte. Quanto mais tu lutas com a carne, mais a carne te vai derrotar. Não tens hipótese, deixa que te diga isso. Tu fazes força para derrotares a tua carne vai ficar mais forte e vai te trair. Porque a palavra, nós já lemos, não está na força da carne, não está na força do homem, está em Deus. É Deus que destrói o pecado que existe na carne, não eu. Mas eu luto com ela, eu vou perder. Um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não sei. Mas vai chegar o dia em que eu vou falhar. E então agora nós já podemos ir a Jó. Estamos quase a terminar, eu espero que ainda falte tempo. Ainda falta. Eu queria que fôssemos a Jó 14. Outra passagem que às vezes pode não parecer que tenha tanto com o que nós estamos a falar hoje, mas Jó falou para nós hoje. Olha como é que ele falou. Jó 14, a partir do 7. Olha que maravilha. Pelo menos há esperança para a árvore. Se não for cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer, e o seu tronco ficar no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Sabem o que é que ele está a dizer? Que uma árvore, aquilo que a palavra se compara muitas vezes connosco, se essa árvore for cortada, serrada no meio, certamente brotará. Outros ramos crescerão porque existe raiz, e a raiz vai lá e pega e suga a água e ela volta a ser novamente uma árvore, até às vezes diferente ou enxertada. Mas se nós a cortarmos, ela vai ter vários renovos. É o que diz lá, tem vários renovos. Mas se a raiz secar e não conseguir pegar água, então mesmo que a árvore morra, já está a dizer que ao cheiro da água ela renasce.
Mas olha só o que é que ela fala se for o homem. Olha só o que é que diz a palavra. Já mudou. Morto o homem, assim permanece. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Se o homem está morto, e morto aqui também espiritual, não há escolha. Está morto. Não há água, não há nada. E vai viver morto até aquele dia em que já não vai haver mais céus e quando Jesus chegar e vai trazer o juízo. É diferente da árvore. Porque a árvore, ela não sai do sítio. E deixa que te diga que no deserto mais íngreme existe árvore. Não existe planta, mas existe árvore. A árvore pode subsistir até com pouquinha água. Não vai dar fruto, não vai fazer nada, vai ficar lá. Não sai do sítio. Mas também se tiver um sítio muita água, com muitas condições, a árvore vai dar muito fruto, mas continua a não sair do sítio. Mas o homem pode andar para todo lado. Mas se morrer, está morto. Não há esperança nenhuma para ele. A menos, olha lá no 14. 14. Morrendo o homem, tornará a viver. Todos os dias da minha lida esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudades da obra das tuas mãos. Então, contarias os meus passos, mas não estarias a vigiar sobre o meu pecado. Como é bonito, como Jó diz assim, olha, é impossível o homem poder ter vida. Mas se houvesse aquela oportunidade do chamamento, se houvesse Cristo, e ele ainda não conhecia Cristo, se houvesse a oportunidade de ouvir a tua voz, se houvesse a oportunidade das obras das tuas mãos serem feitas, e se eu pudesse estar na tua presença e não contasses os meus pecados, se eu pudesse chegar num estado de arrependimento, de eu poder estar próximo de ti, face a face, de eu poder te receber, então aí o homem já pode ter vida. Num simples livro de Jó, que muitas vezes nós achamos que tem pouca mensagem, até mesmo profética, ou até mesmo para a igreja, Deus fala que em todo lado da Bíblia é necessário que o homem se aproxime de Deus. Não é escolha, é necessário. É necessário que a cada dia da nossa vida, ao levantar e ao deitar, a gente faça um pequeno resumo do que eu fiz. Senhor, ajuda-me a lembrar, não me deixes dormir, ter sono, não me deixes ter vontade de comer, sem eu poder chegar ao pé de ti e falar contigo do que foi o meu dia hoje. Onde é que eu estive bem, onde é que eu ganhei confiança, onde é que o meu fruto realmente deu fruto. E agora, para terminar, eu queria que nós fôssemos a Mateus 5. Mateus 5 tem um pedacinho do entendimento de Mateus 4. E eu quando vi isto de uma outra forma, quando vi numa outra passagem, que eu também vou passar para vocês, eu entendi que nós hoje, dentro da igreja, nós hoje, numa comunhão de irmãos, nós hoje, no entusiasmo até às vezes de um culto, ou até às vezes no dia a dia, quando nós trazemos uma palavra para alguém, e que vimos até mudança na vida dessa pessoa, nós temos que continuar não só a interceder, mas também a nossa mente entender que aquela pessoa continuamente vai precisar de Cristo. Porquê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, tem que haver aquela vontade logo de entrar num batismo, e quando eu falo do batismo não é simplesmente ter água na testa, no corpo, não, é entender que eu morri e que eu renasci com Cristo, e quando eu tenho essa vontade, essa plena consciência que eu tenho que fazer isso, eu só estou na porta, como costuma dizer até o pastor Ismael, nós estou na porta da salvação. O que é na porta da salvação? Eu estou na entrada. Eu necessito de entrar dentro da salvação e produzir frutos e ser diferente do que eu era e mostrar para os outros, como eu também já vos tenho dito, que eu sou realmente diferente e que há mudança na minha vida e que a minha capacidade não é mais minha, mas é de Deus, porque eu deixei de ser morto e passei a viver para Cristo. E se eu vivo para Cristo, o pastor teve até
Não sei se vocês viram, há 1 ou 2 semanas ele até teve medo de falar isso. Para nós não entendermos de uma forma errada. Mas se eu faço parte da vida de Deus, é como se Deus estivesse em mim, ou melhor, como se eu também fosse Deus. Não naquela forma de eu posso fazer tudo, mas naquela forma de que eu posso levar a palavra dele e ser uma extensão dele na terra. Porque quando Portugal, por exemplo, esteve nos anos atrás no Brasil, em Angola, em Cabo Verde, uma das coisas que Portugal fazia, o rei que estava cá em Portugal, ele colocava alguém lá com uma coroa, que também era rei, mas que tinha que fazer a vontade do rei que estava em Portugal. Da mesma forma, quando o pastor falou que nós éramos semelhantes ou como Deus, não quer dizer que a gente pudesse fazer tudo o que Deus quer que faça, mas ele estava a dizer que nós somos colocados com uma unção de fazer a vontade de Deus na terra onde nós estamos. Porque a nossa coroa é-nos colocada para nós termos autoridade, como Deus tem autoridade, e essa autoridade é-nos passada. E nós temos que usufruir dessa autoridade e fazer com que essa autoridade dê frutos. Ou melhor, se colocares isso como talento, para esconder essa parte que seja de Deus, repara que quem tem pouco talento, normalmente é quem falha, segundo a Bíblia. Um teve 5, o outro teve 2, o outro teve 1. Quem teve 1 foi o mais preguiçoso. O caminho mais fácil foi o mais preguiçoso. Então, a coroa, quando nos é colocada, seja em que área for, em que terra for, por mais fácil ou mais difícil que seja, exige trabalho, dedicação, mas é-nos colocada para nós sermos a extensão de Deus na terra. Quase como se nós fôssemos Deus, não na intenção, e atenção que isso é muito importante, de fazermos tudo o que nós queremos que vai acontecer, porque nós somos, não é nessa intenção, mas nós sermos um braço, uma extensão de Deus para aqueles que precisam de nós. Não é para nós. É para aqueles que estão mortos. É para aqueles que precisam de uma oração, de uma palavra, de uma roupa, de uma ajuda. Porque às vezes um abraço é muito mais do que 100 euros. Mas esse abraço tem que vir de Deus, passar no trono, chegar a nós e ser entregue. Como se fôssemos, nesse sentido, a extensão de Deus. E quando Jesus, no finzinho do 4, começa a curar muitos enfermos, eu vou só ler rápido, que isto é importante vocês terem essa noção. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria e traziam-lhe todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguia-no grandes multidões da Galileia, de Decápolis a Jerusalém, da Judeia e de outros lados do Jordão. Sabe o que é que estava a acontecer aqui? A glória de Deus estava a chegar a tanto sítio que as pessoas estavam a ser curadas assim a pontapé. Às vezes nós pretendemos mais a cura, ou mais aquilo que nós necessitamos na carne, do que propriamente a salvação. Jesus entendia tão bem isso, que ele curava porque ele sabia que dos muitos que estavam a ser curados, muitos eles iam continuar perdidos, mas que eles estavam ali com uma vontade carnal, porque precisavam de um braço, de uma perna, de qualquer coisa. E olha o que é que Jesus fez. Ele saiu da cidade, daqueles que estavam necessitados, ele saiu da cidade, subiu o monte, vê lá o que é que diz no 5:1. Vendo Jesus as multidões, subiu o monte e assentou-se. Ele saiu completamente da cidade, onde vive todo o interesse, onde nós hoje vivemos, e se isolou, e subiu no monte e sentou. E começou ele mesmo a olhar para as pessoas e começou ele mesmo a ver que muitas delas estavam sendo influenciadas não por Deus, não pela salvação, não por serem filhos de Deus, que é o mais importante que existe nesta terra hoje, para nós e para quem precisa, mas ele estava a ver que as pessoas corriam atrás dele porque, eu preciso de um braço para trabalhar, estou aqui com o braço deslocado, Senhor, cura, a minha perna, cura, olha, dá-me isto. E iam buscar as coisas de interesse. E olha o que é que ele falou para os seus discípulos. Aproximaram-se dele os seus discípulos e ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurado o pobre de espírito. E eu li numa outra passagem que dizia assim: bem-aventurado o côncio. Eu nem consigo dizer bem a palavra côncio. Como é óbvio, eu fui ver o que é que a palavra queria dizer assim. Que raio de palavra é essa? Côncio? E dizia assim: côncio, que tem conhecimento do que deve fazer e de como deve fazer.
não é um pobre de espírito tipo, eu preciso de uma cura. É uma pessoa que tem consciência de que a minha necessidade de Deus não é a minha perna curada, nem o meu braço curado. A minha necessidade de Deus é o meu perdão. A minha necessidade de Deus é a presença dele na minha vida. Porque a última passagem de Côncio, se tu fores ao dicionário na net, diz assim: consciente da culpa. E eu depois entendi. Côncio é aquela pessoa que sabe que necessita de Deus e está consciente da sua culpa. Não é escolha. É a consciência que eu preciso de Deus. Não é para a minha perna funcionar bem. Porque se Jesus chegar aqui hoje e curar o meu joelho, o meu joanete, e eu amanhã for atropelado, para que é que foi preciso o joanete curado? Mas se eu não tiver consciência que preciso de Deus, eu vou chegar num sítio, vai estar um pouquinho mais de calor. Entende? Porque é que o arrependimento tem que ser constante e o nosso caminho tem que ser guiado por Deus e nós não podemos ficar dormidos? Porque é que eu não posso ficar na consciência de que amanhã eu vou ser melhor para fazer melhor aos outros? Eu tenho que ter na minha consciência que a minha presença de Deus hoje tem de ser de tal forma forte, constante, e a falar com Deus, ler a Bíblia, buscar informação, seja onde for, para que eu possa fazer a vontade dele, para que eu possa estar aprovado na vontade dele. Amém? Que a gente possa obter essa aprovação. Eu queria que ficássemos de pé. Não deu para falar tudo, já sabem como é que é, nunca dá, mas é bom porque assim dá para mais 2 ou 3 vezes. E eu queria que, se for no teu coração essa vontade, vai passar um louvor, eu queria que tu não orasses por ninguém para abençoar, mas eu queria que, se tu tivesses vontade de orar para alguém, que chamasse a atenção ao arrependimento à pessoa. Espírito Santo, porque ainda faltava falar do Espírito Santo, e ainda dá para falar um pouquinho do Espírito Santo, porque quando nós nos aproximamos de Deus e as dificuldades vêm, nós temos um braço forte de Deus. Está lá em Salmos 89, no seu versículo, mas em que diz que o braço de Deus é forte, a sua mão direita está sempre pronta, e esse braço direito forte é o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo age na nossa vida quando o nosso coração está arrependido, consciente de que eu preciso de Deus. Não porque eu quero, porque se eu quero viver, se eu preciso de vida, eu tenho que ter Deus. Quando o homem pecou, a primeira coisa que fez, se escondeu de Deus e tapou. Vestiu-se. Ele vestiu porque ele entendeu que perdeu a roupa que o cobria. A roupa que o cobria não era mais nem menos que Cristo e o Espírito Santo, que tornavam o homem na terra, o casal, Adão e Eva, representantes de Deus. Mas quando eles vestiram a roupa e quando Deus se aproximou deles e falou com eles: o que aconteceu? Escondi-me porque estou nu. Quem te disse que estavas nu? Então alguma coisa perdeste. Ele perdeu a presença de Deus. Paulo, lá bem para a frente, Paulo vem dizer assim: revesti-vos de Cristo. Ele não diz assim: olha, se vocês quererem serem santos, se vocês tiverem tempo, se for uma opção na vossa vida, reveste de Cristo. Não, ele diz: revesti-vos de Cristo para podermos estar salvos. Revesti-vos de Cristo para fazer a vontade de Deus. Revesti-vos de Cristo para que Ele vos compre, para que Ele vos ajude, para que o Espírito Santo se mova e transforme aquilo que nós ainda temos dificuldade. E se tu achas que é alguém que está pronto e que não tem dificuldade nenhuma, então fala com essa pessoa e diz assim: estás quase a morrer, porque já estás bonzinho para ir lá para o pé de Deus. Constantemente, dia após dia, nós precisamos dele. Amém?